Quando um homem ouve a voz de Deus, ele não teme exércitos. Mas quando o céu responde com fogo, ninguém fica de pé. Homem de Deus, o rei diz: desce imediatamente. Eles pensaram que era só um profeta, mas ele carregava o peso do céu. Uma, duas vezes, o fogo caiu. Rogo-te que a minha vida tenha valor diante de ti. E o homem de Deus desceu. Em tempos de orgulho, só a humildade traz vida. Baseado no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos 9 ao 15. Imagine o céu abrindo como uma cortina de poder invisível e, de repente, uma torrente de fogo desce com fúria e precisão, consumindo em instantes uma companhia inteira de soldados armados. Não é ficção. Isso aconteceu. Está escrito em 2º Livro dos Reis, capítulo 1, dos versículos 9 ao 15. Esta é uma das passagens mais intensas e misteriosas da Bíblia. O profeta Elias, homem solitário, mas cheio do Espírito de Deus, encontra-se no topo de um monte, isolado, mas não desamparado. Enquanto isso, o rei Acasias envia tropas, não apenas uma, mas 3 vezes, com ordens claras, trazer Elias à força. O que se segue é uma sucessão de confrontos entre a autoridade humana e a soberania divina. O texto é direto, mas o impacto é profundo. Como pode um único homem ser mais poderoso que 50 soldados armados? O que há de tão especial neste profeta, que o próprio céu se move por sua palavra? E o que isso tem a ver conosco hoje? A resposta não está apenas nas palavras da Escritura, mas no contexto, na cultura e até nas evidências arqueológicas e históricas que ajudam a dar cor a esse momento épico. O fogo que desceu do céu não foi só julgamento, mas também proteção. Não foi apenas sinal de poder,
mas um grito celestial de que Deus cuida dos seus. Nesta jornada, vamos mergulhar nessa narrativa como se estivéssemos lá, ouvindo o ranger das armaduras, vendo a poeira se levantar com os passos dos soldados, sentindo o silêncio do monte ser quebrado pelo trovão do céu. Uma história real, um Deus real, uma lição eterna. Acompanhe essa caminhada, porque estamos apenas começando. O cenário desta história se desenrola em um tempo de grande trevas espiritual. O Reino do Norte, Israel, encontrava-se em profunda decadência moral e religiosa. O rei que governava naquele momento era Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Nomes que, por si só, já carregam o peso da idolatria e da rebeldia contra o Deus de Israel. Acasias havia subido ao trono após a morte de seu pai e, segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 2, sofreu uma queda de um andar alto em Samaria. Ferido gravemente, ele não buscou ao Senhor para saber se viveria. Em vez disso, enviou mensageiros à cidade filisteia de Ecrom para consultar Baal-Zebub, o deus das moscas, uma divindade pagã associada à adivinhação e à doença. A consulta a um deus estrangeiro foi um ato deliberado de desprezo ao Senhor. E como resultado, Elias entra em cena. É aqui que a tensão começa a ferver. Elias intercepta os mensageiros e entrega a palavra do Senhor. Por acaso, não há Deus em Israel para que vades consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3. O tom é de repreensão e julgamento. A sentença é clara. Acasias não se levantará mais do leito em que caiu. Ele vai morrer. Mas por que Ecrom? E por que Baal-Zebub? A cidade de Ecrom era uma das principais cidades dos filisteus, inimigos históricos de Israel. Pesquisas conduzidas por arqueólogos como Trude Dothan e Seymour Gittin revelaram vestígios de intensa atividade religiosa em Ecrom, incluindo altares e inscrições com nomes de divindades filisteias. Entre os achados está uma inscrição com o nome Ashish, possivelmente ligado à realeza de Ecrom, mostrando que aquela cidade era sim um centro religioso pagão ativo. Quanto a Baal-Zebub, há debates entre estudiosos. Alguns, como o historiador e teólogo Edwin Yamauchi, sugerem que o nome original poderia ter sido Baal-Zebul, Senhor Exaltado, e que os israelitas teriam adaptado sarcasticamente para Baal-Zebub, Senhor das Moscas, como forma de zombar da idolatria. Essa zombaria não era gratuita. Significava declarar que o deus estrangeiro nada mais era do que um símbolo de putrefação e morte. O ato de Acasias, portanto, não foi inocente. Foi uma afronta direta à fé de Israel, uma rejeição ao Deus vivo em favor de uma superstição pagã. Isso explica o peso da resposta divina. Elias representa a resistência fiel, um único homem ousado, firme, inabalável. Ele não age por si, nem fala por raiva. Ele é boca de Deus em uma terra corrompida. A história, portanto, não é apenas sobre fogo do céu. É sobre um conflito entre reino eternos e reinos terrenos, entre verdade e mentira, entre fidelidade e rebelião. E se você está gostando dessa história, então deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Temos muito mais vindo por aí, e a próxima parte vai te levar direto para o coração da batalha. O momento é tenso. O rei Acasias, já enfurecido com a profecia de morte declarada por Elias, toma uma decisão drástica: enviar uma companhia armada para capturar o profeta. Mas ele não envia apenas alguns homens. Ele envia 50 homens e um capitão para liderá-los. Não era apenas uma busca. Era uma demonstração de poder militar, um aviso, um recado claro. O rei está no controle. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 9, a companhia encontra Elias assentado no topo de um monte. O cenário é digno de um filme. O profeta está tranquilo, isolado, mas em completa sintonia com o céu. Lá embaixo, os soldados se aproximam.
O capitão se dirige a Elias com palavras curtas e imperativas. Homem de Deus, o rei disse, desce, pare por um instante e perceba o tom. Não há reverência, não há humildade, apenas ordens. O capitão reconhece que Elias é um homem de Deus, mas trata isso como um título vazio, sem temor. Como se dissesse, mesmo que você tenha uma ligação com o divino, o rei é quem manda aqui. Elias responde com firmeza, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50 homens. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 10. É como se dissesse, se minha identidade é verdadeira, então que o céu fale por mim. E o céu fala. Uma torrente de fogo cai do alto e consome todos. O capitão e os 50 homens com ele. Num instante, a arrogância é reduzida a cinzas. O monte, que era palco de silêncio e desprezo, torna-se palco de justiça e poder. Este evento não é isolado. O fogo do céu já havia aparecido em outros momentos marcantes da história de Israel. Em Levítico, capítulo 10, o fogo consome Nadab e Abiú, filhos de Arão, por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. Em Números, capítulo 16, fogo sai do Senhor e devora os 250 seguidores de Corá. E talvez o mais conhecido, no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, Elias invoca o fogo que consome o sacrifício diante de 450 profetas de Baal. O fogo na Bíblia é símbolo de juízo e presença divina. Quando o fogo desce, é sinal de que Deus está respondendo, não com palavras suaves, mas com manifestação visível e poderosa. É a confirmação de que Elias não está sozinho. Mas o que isso nos ensina? Que não se brinca com o sagrado. Que Deus ainda defende aqueles que são seus. Que não é o número de soldados que define a vitória, mas a posição do coração diante de Deus. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. O que vem a seguir é ainda mais impressionante. O rei não desiste. O erro vai se repetir. E o céu vai falar outra vez. A notícia do fogo que caiu do céu e consumiu toda a primeira companhia não trouxe temor ao coração do rei Acasias. Pelo contrário, a reação dele revela uma cegueira espiritual profunda, uma recusa em reconhecer que o céu havia falado. É como se dissesse, se uma companhia falhou, mandarei outra. E foi exatamente isso que ele fez. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 11, o rei envia uma segunda companhia de 50 soldados com outro capitão à frente. E o que é espantoso, o novo capitão repete quase as mesmas palavras do anterior, com a mesma postura autoritária, como se nada tivesse acontecido. Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa! Agora, o tom é ainda mais agressivo. A expressão desce depressa carrega um ar de ameaça, de imposição. A arrogância não só se manteve, ela aumentou. Elias, mais uma vez, não recua. Sua resposta é quase idêntica. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50 homens. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 12. E o fogo vem, outra vez, 50 homens, mais um capitão, são consumidos instantaneamente. Em silêncio, o monte testemunha outro ato de juízo. Em silêncio, o céu se manifesta com poder. Mas há um detalhe que precisamos notar com atenção. Os soldados dessas companhias estavam apenas cumprindo ordens. Muitos deles, talvez, sequer sabiam quem era Elias. Ainda assim, foram levados à morte pela arrogância de seus líderes. A Bíblia é clara sobre a responsabilidade do coração de cada um, mas também alerta sobre o peso da liderança. Um mau líder pode conduzir muitos à destruição. Nos estudos militares do mundo antigo, especialmente no contexto semita, companhias de 50 eram comuns. O professor Israel Finkelstein, arqueólogo israelense e diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, comenta que unidades militares padronizadas em múltiplos de 50 e 100 homens aparecem em inscrições cananitas e egípcias, demonstrando um padrão militar que também se vê refletido no texto bíblico. Ou seja,
O que o rei estava fazendo era mobilizar forças regulares, como quem ordena uma prisão formal. Mas o erro foi tratar o profeta como um criminoso comum. Elias não era um homem qualquer. Ele era a voz de Deus em meio ao caos. Essa segunda queda do fogo do céu mostra que quando a arrogância é repetida, o juízo também é. O rei tinha agora a chance de se arrepender, mas preferiu dobrar a aposta. O orgulho do coração humano, quando não é quebrado, se torna uma muralha contra a verdade. E mal sabia Acasias que a próxima companhia, a terceira, não enfrentaria Elias da mesma maneira. Uma mudança estava prestes a acontecer, e com ela, uma lição que atravessa os séculos. Fique conosco. A seguir, a história dá uma reviravolta poderosa, e o céu se manifesta de uma forma que vai mexer com você. Depois de ver 2 companhias inteiras consumidas pelo fogo do céu, qualquer rei sensato teria se humilhado diante do Deus de Israel. Mas Acasias, afundado em sua teimosia e vaidade, resolve insistir no erro mais uma vez. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 13, ele envia uma terceira companhia com mais 50 homens. Só que agora, algo muda. O capitão desta nova tropa, ao se aproximar de Elias, não repete as ordens arrogantes dos seus antecessores. Não grita, não exige, não ameaça. Ele se ajoelha. Com o coração quebrantado, o capitão clama por misericórdia. Suas palavras são comoventes. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 13. Perceba a diferença. Antes, os soldados vinham com imposição. Agora, vem alguém com reconhecimento. Antes, tentavam forçar Elias a descer. Agora, suplicam por sua própria vida. Este momento é um divisor de águas na narrativa. O que impediu o fogo de cair do céu não foi a posição ou a força militar, foi a humildade. O céu, que antes se movia em juízo, agora responde com misericórdia. No versículo 14, o capitão continua sua súplica, reconhecendo os julgamentos anteriores. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 capitães anteriores com seus 50 homens. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ele não tenta justificar ou apagar o que aconteceu. Ele reconhece o poder de Deus, a justiça exercida e se coloca em submissão. Essa atitude salva não apenas sua vida, mas a vida de todos os seus 50 homens. E então, no versículo 15, o anjo do Senhor fala com Elias. Desce com ele. Não temas. Elias obedece. O profeta, que até então permanecera no monte, desce sem resistência, não porque foi forçado, mas porque houve reverência. Este é um ponto crucial. Deus não se dobra diante de títulos ou ameaças, mas se move quando encontra corações quebrantados. O Salmo 51, versículo 17 diz: O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Elias, homem de fogo, de coragem e de palavra forte, também era um homem sensível à voz de Deus. Ele não era inflexível, ele ouvia, ele obedecia. Estudos históricos indicam que, nas regiões montanhosas de Samaria, a comunicação entre tropas e sentinelas envolvia sinais claros de submissão, como se ajoelhar ou lançar o manto ao chão. O gesto desse capitão não foi apenas espiritual, foi uma linguagem de paz, um pedido de trégua, uma ponte entre o céu e a terra. E isso nos mostra algo vital. A verdadeira força não está em quantos homens te acompanham, mas em quão humilde está teu coração diante do Deus Todo-Poderoso. Não saia agora. O clímax está próximo. E há uma verdade guardada para ser revelada que pode mudar sua perspectiva completamente. A cena muda. Elias, que até então havia permanecido no alto do monte, agora desce. Mas ele não desce como um prisioneiro, e sim
como um emissário do céu. Ele não está sob custódia, está sob orientação direta do anjo do Senhor. O céu autorizou sua descida. E quando o céu fala, o homem de Deus obedece. Elias segue com o capitão humilde até Samaria. Onde está o rei Acasias, ainda enfermo, deitado em sua cama, aguardando uma resposta do além. O homem que ousou consultar Baal-zebub agora terá um encontro direto com a verdade que tentou ignorar. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 16, Elias entra na presença do rei e profere, com autoridade e clareza, as mesmas palavras que havia dito aos mensageiros no início da narrativa. Assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama em que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Não há espaço para negociação. Elias não suaviza a mensagem, não modifica o que Deus havia dito. A sentença é selada. E aqui, não vemos arrependimento por parte do rei. Ele permanece em silêncio. A Bíblia não registra nenhuma resposta, nenhuma súplica, nenhuma lágrima. Apenas o fim. O versículo 17 declara o desfecho com sobriedade. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias tinha falado. O rei morre sem glória, sem sucessão direta e sem honra. Sua morte se torna mais um marco de que quando o homem desafia a soberania de Deus e ignora suas advertências, as consequências vêm, cedo ou tarde. A história de Acasias é trágica não apenas pelo fim, mas pela oportunidade desperdiçada. Ele viu o céu responder com fogo 2 vezes. Ele teve a chance de reconhecer a soberania do Senhor quando a terceira companhia voltou intacta. Ele poderia ter se humilhado, pedido perdão, buscado o rosto de Deus, mas escolheu o orgulho. E o orgulho sempre antecede a ruína. O livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 18, afirma: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Acasias foi soberbo até o fim, mas a fidelidade de Deus permaneceu inabalável. Elias, por outro lado, continua sua trajetória, não como herói, mas como instrumento. Ele não buscava reconhecimento nem glória, ele apenas obedecia. E essa obediência fez com que até o fogo do céu respondesse à sua voz. Estudos históricos indicam que em Samaria, capital do Reino do Norte, os palácios reais eram construídos com base em modelos fenícios, com forte influência cultural de Tiro e Sidom, terra de Jezabel, mãe de Acasias. As práticas religiosas pagãs estavam impregnadas no cotidiano da corte, o que explica a idolatria sistemática e a rejeição aos profetas do Senhor. O arqueólogo israelense Igael Yadin encontrou ruínas em Samaria que confirmam a presença de altares e objetos ligados ao culto a deuses estrangeiros, validando o contexto de profunda decadência espiritual relatado nos livros de Reis. Elias, portanto, não falava a um rei desinformado. Falava a alguém que havia escolhido, conscientemente, um caminho oposto ao do Deus de Israel. E por isso, ouviu a última sentença da própria boca do céu. Agora você entende. Não se trata apenas de fogo que cai do céu. Trata-se do Deus que reina nos céus e age na terra. Trata-se da firmeza de um profeta e da loucura de um rei. E da diferença entre cair consumido ou ser levantado pela humildade. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você até aqui. O fogo do céu que desce em resposta à palavra de Elias não é apenas um fenômeno extraordinário, é uma declaração. Ele comunica algo profundo, algo que vai além da destruição física. Revela o zelo de Deus, sua justiça inegociável e o valor que ele dá à santidade de sua palavra. Em toda a Escritura, o fogo é um dos símbolos mais intensos da presença divina. No Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés em uma sarça que queimava sem se consumir.
No Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, o Senhor desce em meio a fogo e trovões, anunciando que sua santidade requer reverência. Em Levítico capítulo 10, como já mencionado, o fogo consome Nadab e Abiú, por oferecerem fogo estranho diante do altar. O padrão é claro: quando o fogo do céu aparece, é porque Deus está agindo diretamente. Mas o que torna a história de Elias e as companhias consumidas ainda mais forte é que o fogo veio em resposta a uma palavra. Elias diz: "Se eu sou homem de Deus." Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12. E então o fogo cai. É como se o próprio céu confirmasse: "Sim, este é meu profeta." Deus não deixou dúvida alguma sobre quem estava falando em seu nome. Ele autenticou Elias com o selo do fogo. Isso nos ensina que quando alguém fala por Deus, não precisa de títulos humanos ou aprovação de reis. Precisa apenas da presença de Deus que responde. Teologicamente, esse episódio carrega um peso profético. O fogo que desceu em julgamento aqui é reflexo do juízo que será plenamente manifestado no fim dos tempos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Paulo afirma que o Senhor Jesus há de se manifestar do céu com os anjos do seu poder, em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. A linguagem é semelhante. O mesmo Deus que defendeu Elias é o Deus que virá em glória e justiça para julgar a humanidade. Estudiosos como o teólogo Gordon Wenham observam que os episódios de fogo no Antigo Testamento sempre apontam para uma ação divina direta e incontestável, onde a intervenção do céu é inequívoca. Não há como racionalizar ou negar. É Deus se fazendo presente com autoridade. Além disso, há também uma mensagem escondida no contraste entre os 3 capitães enviados ao profeta. Os 2 primeiros foram consumidos. O terceiro foi preservado. O que mudou? A postura. Isso nos mostra que a resposta de Deus é moldada não por fórmulas religiosas ou números, mas por corações. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O fogo caiu quando houve arrogância. A misericórdia desceu quando houve reverência. E nesse ponto, a história de Elias fala diretamente a todos nós. Talvez você não esteja diante de um profeta em um monte, mas pode estar diante de uma escolha: manter o orgulho ou se curvar diante do Deus verdadeiro. Hoje, o fogo de Deus não vem para destruir, mas para purificar. No Pentecostes, em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, não para consumir os discípulos, mas para capacitar, para marcar, para transformar. O mesmo Deus que mandou fogo em juízo é o Deus que hoje envia fogo em graça, para queimar o medo, a dúvida, a incredulidade. Mas a essência permanece. Deus é santo. A pergunta que fica é: como você vai se aproximar dele? Como os primeiros capitães? Ou como o terceiro? Fique conosco até o final, porque a última parte desta história traz uma mensagem pessoal que pode mudar sua vida. Uma palavra diretamente para você, que ficou conosco até aqui. Não perca! Você chegou até aqui, acompanhou cada passo dessa história, sentiu o peso da justiça, viu o poder do fogo, enxergou o valor da obediência. Mas agora é hora de olhar além da narrativa, porque a história de Elias, do fogo e do capitão ajoelhado não é apenas um relato antigo, é um espelho, é um chamado, é uma voz que atravessa os séculos e toca diretamente o seu coração. Deus não mudou. Ele continua sendo santo, justo e poderoso. Ele continua respondendo com fogo, não necessariamente visível aos olhos, mas perceptível no espírito. O mesmo fogo que caiu no monte, hoje queima nos corações daqueles que o buscam com sinceridade. Mas será que temos nos achegado a ele como o terceiro capitão? Ou como os 2 primeiros? Vivemos dias em que muitos se aproximam de Deus exigindo respostas, querendo controle, dizendo: desce agora,
Faz do meu jeito. Mas o céu não se move por comandos humanos. Ele se move por quebrantamento. A Bíblia nos mostra que não há comunhão com Deus sem humildade. O apóstolo Tiago escreveu: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Aquele capitão, ao se ajoelhar diante de Elias, estava na verdade se ajoelhando diante do Deus de Elias. Ele não tinha garantias, não tinha aliança, não tinha bênçãos acumuladas, só tinha um clamor humilde. E isso foi suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração sincero. Talvez hoje você se sinta como aquele homem, cercado por situações que não controla, levando consigo outros que dependem de você, sua família, seus amigos, seus filhos, seu lar. E você precisa de uma resposta, precisa de proteção, precisa de um desce comigo, vindo do céu. Então ouça, Deus ainda fala com aqueles que se ajoelham. A história de Elias também nos mostra que os instrumentos de Deus não precisam ser populares, nem aceitos pela cultura. Elias era um homem sozinho no monte, com roupas simples, sem posição de destaque. Mas tinha algo que nenhum rei possuía: intimidade com o céu. Não se preocupe se você se sente pequeno, invisível ou esquecido. Deus não procura aparência. Ele procura disponibilidade. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Disse isso Tiago no capítulo 5, versículo 16. Mas orava com fervor, e o céu respondia. Essa mesma graça está disponível para você hoje. Agora pense, quantas vezes você tentou resolver tudo com sua própria força? Quantas vezes agiu como Acasias, buscando soluções em lugares errados, tentando controlar o incontrolável, consultando outros deuses, seja a razão, o dinheiro, a ansiedade ou até mesmo a indiferença? Hoje, o céu está chamando você para voltar. Não espere o fogo cair para perceber que está no caminho errado. Não espere a terceira tentativa para se render. Deus já te deu sinais, palavras, oportunidades. E agora, através dessa mensagem, Ele está dizendo: desce comigo, não temas. A descida de Elias não foi um rebaixamento, foi uma missão. E a tua entrega hoje não será fraqueza, será o começo da restauração. Assim como Elias desceu ao encontro de um rei enfermo, Deus desce até nós por meio de seu Espírito para nos dar cura, direção e vida. E essa descida acontece quando reconhecemos que não podemos mais seguir sozinhos. Feche os olhos por um instante. Escute o que o céu está dizendo. Hoje é o dia de quebrantar o coração. Hoje é o dia de trocar a arrogância por reverência. Hoje é o dia de se ajoelhar. Não por obrigação, mas por amor. Porque aquele que se humilha será exaltado. A última chama que resta acender é a do teu coração. Permita que o fogo do Espírito te toque hoje. Não o fogo que consome em juízo, mas o que transforma, queima o velho e acende o novo. O fogo que desceu no Pentecostes ainda está disponível. Basta que você abra o altar da tua vida. Você chegou até o fim desta mensagem. Isso não é por acaso. É porque havia algo preparado por Deus. Uma palavra, um toque, uma direção. Então, se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários: eu me rendo ao Deus de Elias. Vamos espalhar essa palavra. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E se você quer fazer mais, se deseja nos ajudar a levar mensagens como esta ainda mais longe, seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos, estudos aprofundados. Sua parceria ajuda este canal a continuar sendo uma chama acesa na escuridão deste mundo. Obrigado por ficar até aqui. Deus te abençoe poderosamente e que o fogo do céu toque sua vida hoje.